Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou por aqui para trazer uma aula muito pedida, embora já tivesse uma dela desse assunto aqui no canal. Mas, atendendo a pedidos, estou regravando este assunto de História e Geografia de Rondônia, para que vocês possam aí consumir esse conteúdo e estarem preparados aí para as provas de vocês. Conteúdo bem recorrente em concursos públicos. E esse é um conteúdo que nós vamos falar sobre os governadores do estado. Mas é importante lembrar que nós tivemos o período de Território Federal do Guaporé, Território Federal de Rondônia, e nesse período de território, não eram governadores, eram administradores, administradores nomeados pela União, pelo governo federal. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou Eliane Teodoro, eu sou coach, mentora para concursos públicos e aprendizagem acelerada, alta performance e negócios, e sou professora apaixonada por ensinar. Então, se você está nesse vídeo, eu já vou te pedir logo de cara, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que nós possamos aí ficar mais motivados ainda a trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Sem maiores delongas, esta aula é uma aula em que nós vamos falar sobre essa questão. O tema aqui são os governadores de Rondônia, os administradores dos territórios federais. E aí é muito importante lembrar que o território federal, quando era território federal, nós tínhamos o administrador que era nomeado pela União, pelo governo federal. Já no estado, nós temos o governador eleito, mas antes de ter o governador eleito, nós também tivemos o governador nomeado, tá? Então, quando a banca ela pergunta para você sobre os governadores de Rondônia, ela não quer saber só os nomes, só datas, por exemplo, ela quer saber quem governava, qual período, qual o status político, se era território, se era estado. Então você não pode confundir aí o administrador do território com o governador do estado, tá? Para a banca é muito importante não só que você decore os nomes, mas que você consiga entender o contexto político de cada governo, né? Então, essa questão de não confundir é muito importante. É importante lembrar que essa aula não vai ser uma aula de biografia, que eu vou ficar falando tudo que os caras que governaram Rondônia fizeram ou não fizeram. Não, não é. Ela é uma aula é uma aula para você ter um cunho institucional, cronológico e estratégico para você acertar questões, tá? Então, aqui nós já vamos lembrar que existe 2 estados políticos. Nós temos o estado político de território federal, e aí nós temos o território federal em 1943, que era o território federal do Guaporé. E depois nós temos o território federal de Rondônia, em 1956, que segue território federal até quando é criado o estado de Rondônia, em 1981, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o que importa, né? Ficou um pouco cortado aqui. Deixa eu só ver se está cortado mesmo. Não, não está cortado. Então, para você entender, o Território Federal do Guaporé, de 1943 até 1956. Então, você vai lembrar o quê? Contexto político geral. O contexto político geral aqui era a criação, em 1943, no ciclo de centralização do Estado brasileiro e uma política de integração, de ocupação da Amazônia. Então, por ser território federal, a direção era federalizada. Então, era feita uma nomeação do administrador pelo governo federal, era uma nomeação presidencial. E aí nós temos um nome muito, muito, muito importante, que é o Aloísio Pinheiro Ferreira. Aloísio Pinheiro Ferreira, que inclusive dá nome a muitas coisas no estado de Rondônia. O Aloísio Pinheiro Ferreira, ele foi um administrador nomeado pelo governo federal e ele ficou nessa administração do território federal do Guaporé do dia 1 de 11 de 1943 até 7 de 2 de 1946. Depois veio Joaquim Vicente Rondon, de 7 de 2 de 1946 até 31 de 10 de 1947. Lembra que todos esses são nomeados, tá? Todos são nomeados. Então, você já pode até tirar um print dessa tela aí, ó. Por quê? Depois veio o Frederico Trota, Joaquim de Araújo Lima, que também foi um nome bastante importante, o Petrônio Barcelos, Jesus Burlamac Osana, Enio dos Santos Pinheiro, também dá nome a bastante coisas, Paulo Nunes Leal, também dá nome a um outro tanto de coisas no estado de Rondônia, e José Ribamar Miranda. Esses são os nomes de administradores do território federal do Guaporé. Isso aqui não cai muito em prova.
os nomes que mais aparecem em prova aqui são do Aloysio Pinheiro Ferreira, do Joaquim de Araújo Lima, do Enio dos Santos Pinheiro e do Paulo Nunes Leal, tá? Mas é pouca recorrência, mas eu quis trazer para que vocês tivessem todo o conhecimento. E aí nós temos aqui, ó, já prepara o print também. Nós temos o Território Federal de Rondônia, de 1956 a 1982, tá? Por quê? Porque não é 81, ele antes era que o estado foi criado em 81. Ele foi criado em 81, mas ele foi instalado em 82, não se esqueça disso. Então, qual que é o contexto político geral? Uma mudança de nome em 1956, mas ainda continua sendo território federal. Portanto, chefia ali a administração do território de forma nomeada. Então, nos anos 1960, existe uma forte instabilidade e trocas muito rápidas de administradores. Por quê? Porque ali tem toda aquela questão política, né, no cenário nacional acontecendo. Então, depois, durante o regime militar, se consolida e consolida-se o controle via os partidos Arena e PDS, né, e então vem as nomeações federais de forma mais consolidada. Nós temos muitos nomes que aparecem aqui no território federal de Rondônia. Você precisa lembrar quem foi o primeiro a administrar o território federal, já no nome de Território Federal de Rondônia. Foi o Jaime Araújo dos Santos, né? Então, Jaime Araújo dos Santos, ele governou, ele administrou o território federal de Rondônia de 14 de 10 de 1956 até 6 de 11 de 1958. O Paulo Nunes Leal, ele volta também a administrar nesse período, lembrando que era nomeação, então nomeava, exonerava, enfim, então pode se repetir assim, dessa forma. Então nós temos aí o Paulo Nunes Leal voltando a administrar, depois de ter administrado o território federal do Guaporé, com a mudança do nome ele volta a administrar também. Aí temos o Abelardo Alvarenga Mafra, Enio dos Santos Pinheiro, Milton Lima, Wade Dart Zacarias, o Ari Marcos da Silva, Paulo Eugênio Pinto Guedes, Abelardo Alvarenga Mafra, de novo, José Manuel Luiz da Cunha Menezes, João Carlos dos Santos Mader, Flávio de Assunção Cardoso, José Campelli, João Carlos Marques Henrique Neto, Teodorico Gaiva, João Carlos Henrique Neto, Humberto da Silva Guedes e Jorge Teixeira de Oliveira. Jorge Teixeira de Oliveira, gente, é muito importante, é o coronel Jorge Teixeira, o Teixeirão, e ele governa o território federal de Rondônia, ele administra entre 10 de 4 de 1979 até 4 de 1 de 1982. Então, ele foi nomeado, né, o último nome aí do território, e ele faz essa condução da transição de território federal para a elevação a status de estado daqui de Rondônia, tá? Aqui, novamente, não é tão importante. Lembra do primeiro, fica bem claro para você o primeiro aí, que é o Jaime Araújo dos Santos, e lembra bastante também do Jorge Teixeira, que foi o último a administrar o território federal de Rondônia e que conduziu esse processo aí de transição entre território e estado, tá? Agora, entrando em Rondônia como estado, desde 1982. Então, o contexto político aqui é um contexto político da instalação do estado em 1982. Então, no começo ainda há a questão da indicação, da nomeação. Então, logo no início ali, não há uma eleição direta, é por nomeação o governador, né? E depois que vai se consolidar as eleições diretas para governador. Lembrando que esse período que é criado o estado de Rondônia, né, 1981, 1982, ainda está acontecendo no Brasil o governo civil militar, tá? Então é muito importante lembrar disso. Então, o primeiro governador do estado de Rondônia vai ser também o coronel Jorge Teixeira. O coronel Jorge Teixeira, ele é o último a administrar território federal de Rondônia e o primeiro a governar o estado de Rondônia, mas ele é o primeiro governador nomeado. Então, ele é indicado, né, ali nomeado, e aí tem essa indicação presidencial, ele é indicado, nomeado aí pelo então presidente João Batista Figueiredo, presidente militar. Depois teve um período interino, que foi a Janilene Vasconcelos de Mello, que ela ficou de forma interina. Esse aqui quase nunca aparece em prova, mas é importante eu colocar tudo para você aqui. Depois nós temos ainda como nomeado o Ângelo Angelim. O Ângelo Angelim, ele fica como governador do estado de forma nomeada entre 10 de 5 de 1985 até 15 de 3 de 1987, tá? Também indicado pelo governo federal.
E aí nós vamos ter o primeiro governador eleito, que é o Jerônimo Garcia Santana. O Jerônimo Santana, ele vai governar de 15 de 3 de 1987 até 15 de 3 de 1981. Então ele é o primeiro eleito, ele é importantíssimo esse nome. Quem foi o primeiro governador eleito do estado de Rondônia? O primeiro governador eleito do estado de Rondônia foi Jerônimo Garcia Santana, tá? Beleza, e ele foi eleito no ano de 1986. Ele governa entre 87 e 91. Depois nós temos Oswaldo Piana Filho, que vai governar entre 1991 a 1995, também eleito, daqui para frente todos eleitos, né? Aí nós temos o Waldir Raupp, que ele governa entre 1995 até 1999. Depois nós temos o José de Abreu Bianco, entre 99 e 2003, também eleito. E nós temos o Ivo Narciso Cassol, que ele vai governar entre 2003 e 2010. Ele é o primeiro a ser reeleito no estado de Rondônia, o primeiro governador a ser reeleito. Então, ele foi eleito em 2002, reeleito em 2006, e aí ele renuncia aí o governo para disputar o Senado, tá? Isso já apareceu em provas, já apareceu aí cobrando, tá? E aí tem o João Caula, que ele fica ali naquele período em que o Ivo sai para Senado, fica o João Caula. Então, o João Caula ele fica no curto período entre março de 2010 e janeiro de 2011, tá? Aí nós temos o Confúcio Moura, que foi eleito, ele foi eleito em 2010, reeleito em 2014. O Confúcio Moura, ele governa então de 2011 a 2018. E aí tem o Daniel Pereira, que era o vice do Confúcio Moura e que fica o período em que o Confúcio Moura sai para o Senado. Então, o Daniel Pereira, ele fica entre o mês 4 de 2018 até o dezembro de 2018. Tá? E aí nós temos posteriormente o governador Coronel Marcos Rocha. Coronel Marcos Rocha, que foi eleito em 2018, assume o governo em 2019 e está como governador até o presente momento. Então, aqui você tem o panorama completo dos governadores, tá? Eu trouxe aqui, e aí eu vou passar devagar, só que eu não vou adentrar isso aqui, mas para você ver a fotinha deles, e se você quiser tirar um print, você pode tirar um print aí. Esse aqui é o Jorge Teixeira de Oliveira, nome importante, né? Foi o último a administrar o território federal de Rondônia e o primeiro governador de Rondônia, mas é o governador nomeado, tá? Nomeado. Então, esse aqui é o Jorge Teixeira de Oliveira. Depois nós temos o Ângelo Angelim, também nomeado, tá? O Ângelo Angelim, que fica de 1985 a 1987. Depois nós temos o Jerônimo Garcia Santana. Jerônimo Garcia Santana, que é o primeiro a ser eleito no estado de Rondônia, o primeiro governador eleito, e ele fica de 1987 até 1991. Depois nós temos Oswaldo Piana Filho, que vai de 1991 a 1995. E aí nós temos o Waldir Raupp, de 1995 até 1999, tá? E aí tem algumas questões sobre ele aí que não vou adentrar aqui, porque essa é uma aula bem resumo mesmo, para que vocês possam ter esse conhecimento. E aí nós temos José de Abreu Bianco, de 1999 a 2003, tá? Ivo Narciso Cassol, eleito e reeleito, o primeiro reeleito do estado de Rondônia, de 2003 a 2010. E aí temos o João Aparecido Caula, que substituiu o Ivo quando ele sai para Senado. Temos o Confúcio Aires Moura, de 2011 a 2017. Aliás, a 2018, né? Ele ainda governou no comecinho ali de 2018 e aí saiu para Senado. Daniel Pereira, que era o vice do Confúcio Moura, e aí Coronel Marcos José Rocha dos Santos, que foi eleito em 2018, assumiu em 2019 e permanece até os dias atuais. Então, eu fico por aqui mais uma vez. O seu resultado de amanhã depende do seu esforço de hoje. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já ativa as notificações, deixa o seu like aqui. O meu Instagram também vai estar aqui embaixo. Clique e vai lá me seguir no Instagram também, que lá tem várias dicas legais, conteúdo de qualidade, conteúdo de valor para vocês, tá? Não desanime, não desista da prova que você ainda não fez, siga firme e tchau, tchau e até a próxima.